Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui em mais um vídeo desse canal. Vamos testar um pouco dos seus conhecimentos bíblicos e no final do vídeo, coloque nos comentários quantas perguntas você acertou. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pronto para começar? Qual desses homens foi pai de Gerson e Eliezer, Joabe, Labão, Arão ou Moisés? A resposta correta, Moisés. Com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Êxodo capítulo 18, versículos 3 e 4. Quem orou e foi respondido com um terremoto que abriu as portas da prisão? Silas e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé ou João e Pedro? A resposta correta, Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Onde o apóstolo João estava quando escreveu o livro de Apocalipse? Ilha de Patmos, Antioquia, Jerusalém ou Roma? A resposta correta, Ilha de Patmos. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Quando o rei Ezequias estava doente, quem lhe enviou um presente? Abimeleque, Artaxerxes, Merodach Baladã ou Zafenate Paneia? A resposta correta, Merodach Baladã. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Qual é o único livro da Bíblia que diz que você é feliz ao lê-lo? Provérbios, Eclesiastes, Apocalipse ou Salmos? A resposta correta, Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Qual dos filhos de Jacó pecou com a concubina de seu pai? Judá, Simeão, Rúben ou Levi? A resposta correta, Rúben. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Quem orou a Deus pedindo um filho e prometeu entregá-lo para a obra do Senhor? Ana, Débora, Miriam ou Raquel?
A resposta correta, Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11. Como se chamava o irmão do gigante Golias? Eude, Lami, Ziba ou Lapidote? A resposta correta, Lami. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elonã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste com eixo de tecelão. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Qual é a única mulher que a Bíblia diz que teve um pesadelo horrível? A mulher de Jó, mulher de Potifar, mulher de Pilatos ou a mulher de Zacarias? A resposta correta, a mulher de Pilatos. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse injusto, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mateus capítulo 27, versículo 19. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Jesus, Moisés, João Batista ou Eliseu? A resposta correta, Eliseu. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então los pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 4, versículos 42 ao 44. De qual cidade eram os homens que se cansaram tentando encontrar uma porta? Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, Macedônia e Damasco ou Belém e Betânia? A resposta correta, Sodoma e Gomorra. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Gênesis capítulo 19, versículo 11. Quem orou dizendo: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja? Paulo, Eliseu, Moisés ou Isaías? A resposta correta, Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Que profeta teve suas visões próximo ao rio Quebar? Jeremias, Ezequiel, Daniel ou Isaías? A resposta correta, Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar,
e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Qual é o nome da estrela que caíram na terra, de acordo com o livro de Apocalipse? Ômega, Zefir, Cadente ou Absinto? A resposta correta, Absinto. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Qual desses homens a Bíblia descreve como muito sábio? Joabe, Eglon, Calcol ou Geazi? A resposta correta, Calcol. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.